Começa agora o programa Transição, a visão espírita para um novo tempo. Hoje o tema é de muita importância, de muita relevância. Obsessão, como entender isso? E para falar desse assunto, desse tema, nós estamos aqui com renovada alegria com a Sueli Caldas e o José Maria. Muito obrigada pela presença de vocês. E esse é um tema palpitante, então vamos começar conceituando o que é obsessão. O Espiritismo explica que a obsessão é o domínio que algum espírito, no caso espírito inferior, vai conseguir em relação a uma criatura que ele está perseguindo. Nós temos que esclarecer que essa obsessão é a obsessão de cunho espiritual, para fazer uma distinção de outros aspectos que ainda iremos apresentar neste programa. No caso, o espírito inferior, que está cobrando alguma coisa que a pessoa fez em encarnação anterior, ele vem exatamente para fazer com que essa criatura que ele hoje está perseguindo pague alguma coisa que ele fez de mal no passado. Nós temos que entender, portanto, que esse é um processo de cobrança, é um processo de vingança. Nós temos um livro que lançamos já há mais de 20 anos, esse livro, Obsessão, Desobsessão, Profilaxia e Terapêutica Espírita, lançado pela FEB, hoje já na marca de mais de 150 mil livros. Então, nesse caso, nessa obra, nós procuramos estudar todos os aspectos da obsessão. E lembrando que a obsessão é uma cobrança que um espírito faz em relação a uma pessoa que o prejudicou no passado, numa reencarnação anterior. Hoje, este espírito vem, agora como algoz, mas foi vítima ontem, vem cobrar desse que agora está sendo o perseguido. A doutrina espírita, ela então vai nos desvendar essa questão da obsessão de cunho espiritual. É bom destacar o seguinte, que há uma diferença entre a obsessão e uma influenciação. Isso. Por quê? Porque a influenciação é aquele mal-estar, é aquela coisa ruim, angustiante, que muitas vezes você não tem ideia de onde veio, como surgiu. Sim. E para onde vai levar. Enquanto que a obsessão pressupõe um programa de atuação, um programa que o espírito empreende para alcançar esse que, como a Sueli comentou, era devedor do passado e que agora está se apresentando como vítima, mas foi algoz antigamente, entendeu? Então, fazer essa distinção entre um processo obsessivo, que é uma coisa programada, entabulada, elaborada, de uma influência que é apenas aquele sentimento que você, de certa forma, incorpora, ou que você está percebendo, mas que não tem por onde você entender como se começou, onde nasceu. E essas obsessões, elas estão necessariamente ligadas a questões de vida passada ou podem ser dessa existência mesmo? Pode ser dessa existência se a pessoa cultivar algum tipo de vício. Existem espíritos, porque nós temos que lembrar que o espírito é alguém que já esteve aqui no plano físico. Se ele leva consigo ódio em relação a alguém que o prejudicou, ele continua do lado de lá do mesmo jeito. Se ele leva um sentimento amoroso, um sentimento benéfico, ele do lado de lá está também da mesma forma. Então, o obsessor é aquela pessoa que foi prejudicada e que vem agora realizar essa cobrança. Agora, é claro que existem nuances nesse processo todo. E pode acontecer da pessoa ter um vício aqui no plano terreno e espíritos que desencarnaram, que eram também pessoas viciosas, que cultivavam aquele vício, que usavam de determinados tipos de situações danosas para ele próprio, essa pessoa quer continuar com seu vício. Então, o que ele faz? Ele se aproxima de alguém que esteja usando a mesma droga, a mesma coisa que ele usava no passado, para que ele vá se locupletar daquelas emanações, daquelas vibrações que a pessoa está possibilitando a ele. Então, é um vício atual. E a obsessão também é atual. É bom também que, só complementar, que pode também acontecer de não ser apenas o vício, no caso, como a Sueli estava falando, de alcoólicos, de drogação ou coisa do gênero. Pode ser também o vício moral, da maledicência,
da inveja, da calúnia, de uma série de coisas, também pode ter esse envolvimento, né, Sueli? Exatamente. Então, ambas as situações. Pode ser um processo antigo, de existências anteriores, programado, como você colocou, pode ser nesta existência, sim, por uma questão de afinidade, de sintonia. De né? sintonia, muito bem. E o que são os obsessores? São demônios? É preciso também dizer isso, que é muito importante. Os obsessores não são demônios. Nós não podemos imaginar que Deus criou espíritos destinados ao mal perpetuamente. Esses espíritos não vão ter uma oportunidade, esses espíritos não vão também crescer espiritualmente, evoluir, progredir. Nesse caso, Deus seria um ser muito impiedoso para criar filhos que fossem o tempo todo, perpetuamente, dedicados ao mal. Então, os obsessores são espíritos inferiores. Conforme nós falamos há pouco, são aquelas criaturas que tiveram ódio, uma desavença, um desentendimento, houve alguma coisa muito grave na vivência dessa pessoa, que ela, ao desencarnar, ao morrer, ao chegar do outro lado, ela continua com aquele ódio, ela quer cobrar da pessoa, se ela não conseguiu cobrar aqui no plano terreno, então ela vai continuar com esse mesmo propósito. Agora, ele continua obsessor para toda a eternidade? De maneira alguma. Ele também vai ter a sua oportunidade. O dia que esse espírito se arrepender das suas maldades, de não ter sabido perdoar, porque às vezes a pessoa vai falecer, vai morrer com aquele ódio de uma ofensa que recebeu, de uma maldade, de alguma coisa. Mas no plano espiritual, se essa pessoa tiver um mínimo de sensibilidade e resolver perdoar, ela se liberta daquela condição de maldade. Ela se liberta e pode progredir. Então, o Pai do Céu, Deus, é magnânimo, é misericordioso. Ele abre para todos os seus filhos oportunidades redentoras de ressarcir o passado, de recomeçar, porque isso é que é o Pai misericordioso. Se um pai terreno tem pena dos seus filhos e quer o melhor para ele, o que dirá Deus, o Criador? Sabe, Delmar, o Espírito Emmanuel, ele tem uma frase em um dos seus livros que de uma grandeza ímpar, porque ele diz assim: toda simpatia e antipatia terrena não nasceram na presente existência. Ora, se toda simpatia e antipatia terrena não nasceu na presente existência, quer dizer, você imagine isso transportado para o mundo espiritual. Então, esse obsessor não é um demônio evadido das profundezas do inferno. Ele só te alcançou porque ele te conhecia. Ele provavelmente te alcançou porque te conhecia, porque vocês já estiveram juntos em alguma oportunidade, fazendo alguma coisa, e um dilapidou o outro em algum momento da sua caminhada. Então, veja, não há nada gratuito sob o céu da Divina Misericórdia. Tudo tem uma explicação. Tudo tem exatamente uma forma da gente observar e ver. E agora eu vou pedir para vocês explicarem como agem os espíritos obsessores. Eles têm o poder de dominar as mentes? Essa questão do domínio do espírito obsessor ocorre exatamente porque a pessoa que ele está perseguindo, aquela criatura que ele vai cobrar de alguma falta do passado, que essa de hoje, que é a vítima, cometeu anteriormente, porque foi o algoz, nesse caso, ele vai, como nós dissemos no início, transmitir as suas ideias de crueldade, as suas ideias, por exemplo, para levar a pessoa ao suicídio. O espírito obsessor, ele pode muitas vezes querer a desgraça daquela criatura. Então ele pode começar a lançar ideias a respeito do suicídio. Essa vida não presta, ninguém te ama, você precisa acabar com a sua vida, porque aí você fica livre disso tudo. Essas ideias, se a pessoa se tornar fragilizada exatamente porque deve, porque há uma sensação de culpa que subjaz no inconsciente dessa criatura, então o que vai acontecer? Ela pode pensar, é isso mesmo, a vida não vale nada, vou acabar com essa vida, e chegar ao suicídio, levando então para o outro lado mais uma dívida muito grande, porque o suicídio é um dos piores crimes que a pessoa pode cometer, no caso, para si mesma. Não é?